Konnichiwa, Mirela Sensei desu, Genki desu ka? Olá, eu sou a professora Mirela, como vai você? Bem-vindos ao Nihongo Pro Mirela, a aula de hoje é sobre verbos, parte 2. Então, na aula passada, que a gente viu sobre os verbos, a gente viu a separação dos grupos, né? Grupo 1, que a gente viu lá, grupo 1 são esses aqui, terminados em U. Aí depois a gente viu o grupo 2, que é o terminados em iru e eru, e vimos também os verbos irregulares, que são aqueles que têm a própria regrinha, né? Não seguem nenhum esquema, tal. E são esses três aqui que fazem parte do grupo 3. Na aula passada, a gente viu só o presente, né? No presente afirmativo e o presente negativo, tá? Então, nessa aula a gente vai ver o passado. O passado é um pouquinho mais elaborado, tem mais esqueminhas, tá? Principalmente o grupo 1, que tem esse verbinho aqui que é irregular, que ele segue um outro esqueminha, tá bom? Mas ele vai seguir assim, o estilo da tabela, né? A regrinha da tabela é a mesma que a gente já conheceu, né? Já viu ali na aula passada do presente, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo vocabulário, tá bom? Vamos ver aqui o vocabulário, já marquei aqui as divisões do grupo, a gente já vai falando um pouco, e depois eu vou mostrar ali como que a gente coloca ele na conjugação, tá? Que também é a mesma coisa, formal, informal, passado negativo e passado afirmativo, tá? Deixa eu sair aqui, vamos lá então. Então, para o vocabulário, nós temos o KU, que é o comprar, tá? Então, KU terminou com letra U, então é grupo 1, tá? Depois nós temos o neru, que é dormir, terminou com eru, então a gente sempre analisa aqui nem Romaji mesmo, não tem a ver com eru, hiragana, né? Eru, Romaji. Então ele faz parte do grupo 2, dormir, então eu vou ter que seguir a regrinha do grupo 2 para conjugar, tá? Okiru, terminou com iru, grupo 2. O kiru é acordar. Depois nós temos hashiru. Hashiru, apesar de terminar em iru, a gente vai seguir a regra do U, tá? Então ele é grupo 1, por isso que eu já deixei aqui, pra ele dar uma diferençazinha aí. Que é correr, esse daqui é correr, tá? Tipo, pessoa, carro, pode ser correr, tá? Eu coloquei o mawaru aqui, que as pessoas perguntam também como fala rodar a linha da fábrica, né? A maioria das pessoas no Japão trabalham em fábrica e fala sobre rodar a linha. Então, quando a gente usa rodar a linha, é igual em português também a gente fala rodar, né? Então, é mawaru, que é rodar, tá? Aí, mawaru aqui, no caso, seria grupo 1, tá bom? Aí, nós temos aqui embaixo. Arau, terminou com o grupo 1. Arau é lavar. Então, lavar a mão, lavar o carro, lavar o rosto, tudo arau, tá bom? Aí, kaku. Opa, não grifei aqui, mas vamos grifar então. Kaku terminou em U, por isso que ele é grupo 1. Kaku pode ser tanto escrever quanto desenhar. Tá? Então, fazer um desenho, uma pintura, vai ser kaku. Escrever um texto, kaku também, tá bom? Depois nós temos aqui embaixo akeru, que é o grupo 2, abrir. Depois nós temos o shimeru, terminou em eru, grupo 2, shimeru, fechar. Aí nós temos depois oaru, terminou apenas com som do U, por isso que ele é grupo 1. Oaru é acabar. Okay? Que a gente vê, muita gente aprende rápido também oari, né? Que é o fim. Oari significa fim. Então, oaru, que é o acabar, é o verbo, tá bom? Então, finalizar, né? Então, oari sempre aparece, né, nos fins, tipo, fim do desenho, fim do filme, aí aparece lá oari. Né? Acabou o episódio, por exemplo, que significa fim. Então, oaru é o verbo, é acabar, tá bom? Hajimaru, aí é o oposto do acabar, que é começar. Os dois fazem parte, então, do grupo 1, tá? Então, vamos lá conjugar ele para entender um pouquinho. Então, nós temos aqui embaixo, o verbo aru. Vou apagar aqui pra gente fazer junto, para ficar mais fácil a compreensão. Deixa eu apagar aqui em cima também. Vou deixar aqui em cima como modelo, tá aí, entendi? Mas ok. Vamos lá. Então, mesmo esqueminha, tá? Forma do dicionário.
Deixei aqui a forma maço, porque a gente vai precisar dela, tá? Pra fazer alguma comparação. Então, a forma maço vai continuar aqui aparecendo, que é o presente. E aqui nós temos, então, o passado afirmativo e o passado negativo. Dentro do passado afirmativo, nós vamos ter formal e informal. Dentro do passado negativo, formal e informal também, ok? Então, vamos lá. O aru, a gente já sabe como é que funciona, para passar para a forma massa, então vai ficar o arimasu, tá? Então, o arimasu, nós temos aqui no presente, o aru no presente, então é eu acabo, o arimasu, ok? Aí, se eu quiser falar eu acabei numa situação mais formal, né, num jogo mais polido, mais, vamos supor, mais regrado, tá? Mais educado, eu vou falar, uso como modelo o aru, tenho que tirar o último U que tá aqui, né? Esqueminha, tiro o último U e coloco essa terminaçãozinha, esse finalzinho aí. Vai ficar o arimashita, o arimashita, ok? Se eu quiser falar acabei, né, o arimashita, de um jeito mais informal, aquele nihongo do dia a dia, como que eu vou fazer? Não tem um esquema aqui, faço o que com ele? Tem que analisar o esqueminha de baixo, tá? Vou colocar aqui, seguir o esquema. Tem que seguir esse modelinho aqui que eu fiz pra vocês, tá bom? Então, como que funciona esse modelinho? Eu tenho aqui todos esses verbos que fazem parte do grupo 2, esse daqui é do grupo 2, tá? Passado afirmativo informal do grupo 2. Então, essa regra aqui vale para o grupo 2, não, grupo 1, tá? Então, vale para os verbos aqui que a gente tá vendo do grupo 1, tá? Então, o que que eu vou ter que analisar? Diferente de todos os outros esquemas que a gente estava vendo, que a gente sempre olhava para a forma do dicionário, nesse caso aqui, a gente vai ter que olhar, pegar como referência a forma maço. Então, eu vou pegar a palavra oarimasu. Então, pego aqui o arimasu e vou analisar. O que que eu vou analisar? Qual é a letra em hiragana? O que é que vem antes do maço, tá? Então, o que vem antes do maço vai determinar como que ele vai ficar no passado afirmativo informal. Então, o arimasu. O que vem antes do maço? Ri. Então, antes do maço vem o ri, igual aqui o kaerimasu, tá vendo? Se antes do maço vem o ri, então se antes do maço vem o hiraganari, eu vou ter que usar su pequeno mais o tá. Então, em Iromadi a gente dobra a letra, tá? O que que acontece com esse su pequeno? É aquela travinha que a gente tem que dar na hora que fala, tá? Então, vai ficar kaeta, igual tem que kaeta. Se eu tenho que colocar su pequeno e tá, então vai ficar tá apagando até o ri, tá bom? Então, vou apagar tudo até o ri e colocar essa terminaçãozinha aqui. Então, vamos fazer lá como é que fica. Então, é o arimasu. Então, se tem o uri antes do maço, eu tenho que apagar tudo isso daqui e colocar o que tá pedindo lá, que é assim. Então, como é que vai ficar essa palavra aqui? Como é que se pronuncia? Oata. Oata. Dou essa travinha, tá? Vou aparecer aqui para mostrar como que fica na boca, tá bom? Oata. Então, eu dou essa travinha, tá? Oata. Não precisa fechar a boca, oata. Tá? Não é assim, é oata. Então, fala naturalmente, dá essa pausinha aqui, tá? Quando tem esse tsu pequeno que a gente dobra a letra seguinte no uromadi, tá bom? Então, é esse daqui que é o mais difícil, que é o passado afirmativo, o informal, é o ata. Depois, eu continuo seguindo aquela mesma regrinha que a gente já conhece, tá bom? Sempre tendo como referência a forma do dicionário, tá? Então, no formal, passado negativo, que eu não acabo, vai ficar como? Vai ficar o arimasen deshita. Ok? Então, vai ficar assim o passado negativo formal. Então, aquele nihongo polido, o aru, que é acabar, vai ficar eu não acabo, o arimasen deshita. Se for naquele nihongo do dia a dia, vai ficar o aranai, tá? Aliás, o aranakata, que é passado, né? O aranakata, tá? Eu não acabei, tá? O arimasen deshita, eu não acabei. Polido, o aranakata, eu não acabei no nihongo, mas do dia a dia, ok? Vamos pro grupo 2, então.
Aqui é o mesmo esqueminha, tá? Só que tá tudo em hiragana. Vamos aqui pro grupo 2. Como eu falei, né, o grupo 2 é mais fácil, porque sempre é só tirar o uru e colocar a terminaçãozinha aqui pré-determinada já. Então, vamos colocar aqui outro verbo que a gente viu agora. Apareceu lá o... O que tinha lá? Vou ter que ver lá de novo. Vamos fazer o acordar, que é o kiru, tá bom? Vou fazer aqui. Acordar o kiru. O kiru é acordar. Então, como a gente já sabe, a forma maço dele é só tirar o uru e colocar o maço. Então, vai ficar o ki? Maço. Tirei o uru, coloquei o maço, tá? Se eu quero falar eu acabei, então é passado, lembrando que aqui é passado, afirmativo e negativo. Então, aqui é o sim e o não. Numa situação formal, vai ficar o kimashita. Eu acordei, tá? Se eu quiser falar eu acordei, só que de uma forma mais informal, aquele nihongo do dia a dia, vai ficar okita, tá? Olha aqui a diferença. No grupo 2, não tem a travinha, não tem dois T's, então não tem o tsu pequeno. Então, vai ficar okita, não é okita, tá? Se fosse tsu pequeno, ia ter okita. É okita, então vai diretão, aí fica no informal, tá? Então, grupo 2 sempre é só o tá bom? Agora, se eu falar que eu não acordo, né? A criança não acordou, vai ficar o kimasen deshita, ok? Tiruru e coloco o masen deshita. Se eu quiser falar o passado negativo numa situação mais informal, né, do dia a dia, vai ficar o ki nakata. Aqui sim nós temos, tá vendo? Dois T's, então dá a travinha, tá? O ki nakata, kata, tá bom? Então, é assim que é a conjugação do grupo 1 e do grupo 2. Lembrando, então, que o grupo 3 já tá aqui prontinho, porque ele não tem esqueminha nem regrinha para seguir, tá? Ele é desse jeito aqui, ok? Então, nós temos aqui grupo 1 e grupo 2. E na próxima aula, então, a gente vai ver um pouquinho sobre como que a gente usa ele, tá? Esses verbos que a gente tá vendo, dentro de uma frase, tá bom? Então, aqui a gente viu como que conjuga, sabe, mais ou menos, tá bom? E agora a gente vai ver depois a estrutura da frase usando o verbo, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.